Caríssimos irmãos, que a paz, a luz e a serenidade do Mestre Jesus possa estar conosco nesse instante, envolvendo-nos com as suas bênçãos dadivosas. É com muita alegria que nós estamos aqui, nesse instante, retornando a dar sequência ao trabalho de divulgação das palestras virtuais da nossa casa, do Núcleo Espírita Alta de Souza. E a alegria maior ainda porque a palestra de hoje, a temática de hoje, tem como objetivo um marco, um registro referente ao aniversário da casa. A casa está, nesse ano, completando 50 anos de atividades. E foi planejado durante todo o ano palestras, temas, marcando, lembrando, registrando esse momento tão importante para todos nós. Uma casa espírita que se dedica há 50 anos a servir, a transmitir o Evangelho de Jesus na teoria e na prática. E é por isso que a nossa alegria é redobrada, né? E assim, nós convidamos nesse instante a todos vocês que estão ligados na tecnologia, para nos acompanhar agora em uma prece. Divino e amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, rogando a Tua bênção, a Tua misericórdia e a Tua assistência, para que possamos, Senhor, unidos no mesmo propósito de servir, de alcançar os corações e as mentes carentes e necessitadas, para que sejamos, Senhor, capazes de interpretar a vossa vontade e direcionar a temática de forma a atender a todos nós. Que a vossa luz nos direcione, nos ampare e nos conduza sempre. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, a temática de hoje é o atendimento fraterno. É uma das atividades realizadas pelas instituições espíritas. Nós sabemos que é uma atividade que vem desde a época de Jesus, que nos estimulou, que nos ensinou, que nos mostrou como deveríamos atender aqueles menos favorecidos, né? Então, o atendimento fraterno é um atendimento que busca auxiliar as pessoas, as criaturas que estão vivenciando os mais diversos problemas. Problemas íntimos, dificuldades existenciais, conflitos, anseios, perdas, as mais diversas situações em que estejamos vivenciando e esteja difícil de lidarmos com a situação. Nós, às vezes, nos encontramos fragilizados, onde nós dizemos que o fardo está pesado demais, que a dose está pesada, né? Muitas vezes dizemos até que Deus não está cuidando de nós nos sentimos realmente, às vezes, abandonados. Então, são para essas pessoas que as casas espíritas se propõem a oferecer um atendimento, uma acolhida, um trabalho em que a instituição se propõe a acolher, a escutar, a compreender
e a encorajar a pessoa que está vivenciando a dificuldade a conhecer-se, a observar em si mesma os meios, os recursos que ela dispõe para lidar com aquela situação. Porque Deus nos dá as dificuldades, mas Ele nos dá também as condições. E nós muitas vezes não conseguimos enxergar isso. E então, através de uma ajuda, como trabalho como atendimento fraterno, nós conseguimos perceber isso. O que o atendimento fraterno faz não é resolver o nosso problema, é nos ajudar a resolvê-lo, a equacioná-lo. Então, a gente se ouvindo, às vezes, ao falar do que estamos sentindo, nós percebemos onde é que está a nossa problemática, onde é que está a nossa dificuldade, onde é que está a nossa necessidade de prestar mais atenção. Então, nós vamos ser encorajados, vamos ser estimulados para, de forma equilibrada, nós conduzirmos as nossas problemáticas. Então, o atendimento fraterno é esse lugar, é onde nós vamos encontrar, onde qualquer um vai encontrar, uma escuta. Alguém que vai lhe ouvir de forma muito atenta, observando o que você vem trazendo, a sua problemática, a sua angústia, o seu conflito, a sua dor, sem julgamentos, sem julgar e sem envolvimento pessoal, sem criticar de forma nenhuma e sem, embora é necessário que haja empatia, mas entender que a problemática é do outro e que mesmo que você, o atendente, mesmo que a pessoa que está lhe escutando, já tenha vivenciado aquela problemática, ele não pode, não deve externar isso. Ele deve apenas focar na pessoa que está ali à sua frente e que precisa de ajuda, de assistência e de orientação. O objetivo do atendimento fraterno é exatamente esse: oportunizar, né, dar condições à pessoa de ser ouvida. É acolher amorosamente aquele que chega, aquele que vem em busca de ajuda, aquele que se dispôs a ser ouvido, aquele que se dispôs a externar o que está na sua alma, que está no seu íntimo. Então, essa pessoa vai ser ouvida, vai ser informada, vai ser orientada e vai ser consolada à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos de Jesus, à luz daquilo que ele, o mestre dos mestres, disponibiliza para todos nós, as informações, e aí, naquele momento, elas são de acordo com a necessidade, de acordo com a problemática, os ensinamentos de Jesus apropriados serão trazidos para o conforto e a ajuda daquela pessoa, né? Então, nesse momento do atendimento fraterno, a pessoa que está ali, ela vai expressar, né, o que está sentindo. O atendente vai ouvir atentamente e vai ali, junto com o atendido, identificar o ponto da problemática, qual é a situação real, e vai também, junto com o atendido, identificar as condições favoráveis para as mudanças de atitude, a mudança de pensamento, a mudança de foco, vai ajudar o atendido a cuidar-se, o autocuidado. Ele vai observar como é que ele pode
adquirir um pouco de paz, um pouco de serenidade, vai transmitir confiança para essa pessoa, o atendente vai transmitir confiança, segurança, coragem, de forma que o atendido, aquele que veio em busca de ajuda, ele se sinta encorajado, estimulado a encontrar uma forma mais adequada de conduzir, de vivenciar, de lidar com aquela situação que ele está passando. Então, a casa espírita, ela não vai, nem o atendente vai resolver o problema da pessoa que está apresentando. Não vai dar uma solução, você não vai sair da casa espírita deixando lá o seu problema. Não, você entra com o problema, dando um peso a ele, dando uma dimensão ao problema. E quando você sai ainda levando o seu problema. Só que numa outra dimensão, ele está com um outro peso, onde você, ao falar, ao compartilhar, você pode observar de outro ângulo aquela situação, você pode perceber alternativas e condições próprias de conduzir aquela situação de outra forma. E você sai mais leve, e você sai mais confiante, e você sai determinado, e você sai levando os recursos e os meios que precisa, e não mais o peso, e não mais só o problema. O problema, ele for, às vezes, é superdimensionado e no atendimento você é levado a dar a dimensão real ao problema que você está vivenciando. Quando é que se deve buscar o atendimento fraterno? Então, já falamos algumas situações, né? Mas é importante que sejamos assim mais, vamos dizer, assertivos nessa busca. Porque problemas todos nós passamos por eles, né? Mas existem pessoas que estão vivendo dificuldades e preferem não ver, não enxergar e nem querem resolver. Elas querem apenas ficar alimentando o problema e se posicionando numa condição de impossibilidade. Por que eu digo isso? Porque é importante o querer a ajuda. Então, quando é que a gente deve buscar? Quando há necessidade, quando existe a problemática e quando eu quero ser ajudado. Quando eu estou disposto a falar e a ouvir as propostas, quando eu estou disposto a contribuir para a minha melhora. Então, é nesse momento que o atendimento fraterno é fundamental. Então, é necessário mínimo de disposição. Não foi por outra razão que quando Jesus se aproximava, ou a multidão dele, ou ele da multidão, e era identificado um necessitado, seja de uma cura, seja de uma palavra, seja de um consolo, ele normalmente esperava um movimento daquela pessoa. Ele registrava, mesmo que intimamente, mesmo que a pessoa não verbalizasse, mas ele observava e percebia no íntimo daquela criatura a disposição, às vezes o cansaço do sofrimento, o esgotamento naquela situação, e a pessoa está agora disposta, aberta para receber a ajuda. Então, Jesus olhava, observava, e em muitas situações ele indagava: que queres que eu faça? Então, a gente percebe
que era uma forma de Jesus estimular e confirmar, a própria pessoa confirmar, externar o que é que ela queria e o desejo de receber a ajuda. Então, por isso que nós colocamos que quando o momento certo de procurar o atendimento, de procurar ajuda, é quando estamos com uma problemática que está difícil para nós, quando estamos com uma dificuldade que não estamos conseguindo dar conta, que estamos sem dormir, sem se alimentar, triste, abatido, limitado, com uma série de impedimentos, não estamos dando conta, mas aí nós queremos receber ajuda. Então é nesse momento que deve-se realmente procurar de alguma forma alguém que nos ajude. E é para isso que as casas espíritas se preparam. Para receber aquelas pessoas que estão vivenciando, às vezes, momentos de perdas. Perdas por morte, perdas por distanciamento, por finalização de relacionamentos, por empregos que foram perdidos e era muito importante para a pessoa, né? Então, nesse momento, inclusive, que nós estamos vivendo agora, de pandemia, muitas pessoas estão desencarnando, né, devido ao Covid, e as famílias estão vivenciando situações muito difíceis, muito dolorosas, porque se é uma desencarnação pela Covid, os familiares não podem se despedir, não podem mais ter aquele último olhar para o corpo daquela pessoa que nós amávamos, e mesmo em outras situações, sem ser da Covid, quem está desencarnando agora, é, os velórios são limitados, né? Não se tem a liberdade de todos serem assim, convidados, chamados para... E nem todas as pessoas podem se despedir daquela pessoa que tanto gostava, tanto admirava. Então é um momento bem difícil que nós estamos vivenciando agora. E, às vezes, pessoas que estão num leito, que estão né, uma problemática séria, é um momento também muito doloroso, distante da sua família, sem poder ter contato com os familiares. Então, essa pessoa também está vivenciando uma situação de perda. Outras situações também que é muito comum de vivenciarmos, né, na nossa família, na nossa sociedade, são problemáticas do vício. O vício, seja do álcool, das drogas, nas mais diversas formas. Então, as famílias vivenciam momentos muito difíceis quando um membro da família ele começa a enveredar pelo uso, né? Antes que se torne um vício, antes que se torne uma dependência, ele começa como usuário. E aí, nesse momento, ele, querendo, pode buscar ajuda. Também é o atendimento fraterno uma porta para todas as pessoas que estejam vivenciando essa situação, que queiram deixar, que estejam percebendo a dificuldade em se desvencilhar do uso, devem procurar ajuda na casa espírita. Porque muitas vezes nessa problemática, além da questão pessoal, pode existir também questões de influência espiritual. Então é interessante que a pessoa busque. Mas quando a pessoa já passa do uso para o abuso, para a dependência, e muitas vezes a se transforma em doença, toda a família adoece, toda a família é afetada de forma direta mesmo. E aí todos precisam de ajuda para como lidar com aquele ente querido que está doente, como lidar com ele.
Então, procurar o atendimento fraterno também nesse momento é uma necessidade e é uma forma de realmente encontrar-se a solução mais acertada e mais adequada. As enfermidades também são outras situações muito dolorosas que às vezes nós vivenciamos, nós mesmos ou alguém nosso, alguém próximo, e às vezes é muito difícil, né, de lidar, às vezes não aceitamos aquela enfermidade, aquela limitação, e nós precisamos nesse instante de um reforço, né? Então devemos procurar o atendimento fraterno nesta hora. Assim como as problemáticas da mediunidade, uma mediunidade aflorando, alguns sintomas próprios da mediunidade, que só quem compreende, só os laboradores da casa espírita conhecem, aqueles que são estudiosos do espiritismo também conhecem esses sintomas, pode identificar e pode auxiliar. São questões bem apropriadas, assim como a obsessão. Os casos obsessivos e as questões de mediunidade, a casa espírita é especialista. É aquela que realmente tem as condições, os meios para oferecer àquele que está vivenciando uma situação como esta. Então, queridos irmãos, de forma geral, né, qualquer problemática, conflitos íntimos que não estamos sabendo lidar, seja problemas pessoais, questões de traição, questões de relacionamentos, questões de raiva, de intriga, né, em que há uma necessidade de um redirecionamento na nossa vida e algo que está nos fazendo muito mal, são perturbações as mais diversas, o atendimento fraterno é indicado. Então, ele nos causa grandes benefícios. Aqueles que já buscaram sabem o benefício que tem o atendimento, que nos proporciona o atendimento fraterno. Como nós chegarmos, né, estarmos numa condição de dificuldades, de vermos tudo cinza, tudo escuro, e de repente uma luz se acende. Isso é o que representa o atendimento fraterno em nossas vidas, que nos transporta de um ambiente de dificuldades para um ambiente de possibilidades, onde nós vamos identificar em nós mesmos as condições que nós temos e precisamos para dar conta da solução daquele problema. Uma questão interessante também é quem é que deve procurar o atendimento fraterno. Porque nós falamos aqui que a pessoa que procura a casa espírita vai receber orientações espíritas. A pessoa que é atendido na casa espírita, ele vai receber as orientações com base nos ensinamentos da doutrina dos espíritos. Então, o atendimento fraterno é só para os espíritas? Só para aqueles que querem ser espírita? Para aqueles que querem seguir a doutrina espírita? Não. Não, queridos irmãos, é para todos, de forma indistinta. Qualquer religião, quem não tem a religião, quem não tem a crença, qualquer pessoa. A condição, como nós colocamos antes, você está diante de uma problemática difícil de lidar e você querer ajuda. São essas duas condições. Mas é para os frequentadores, é para os trabalhadores, inclusive, é muito bom enfatizar isso, porque nós, trabalhadores, também precisamos, também temos os nossos momentos, das nossas fragilidades, e sabemos do benefício, né, que é essa escuta fraterna, então também é para nós esse espaço, esse momento, é para o público em geral.
Agora, como nós somos espíritas, estamos numa casa espírita, nós representamos aquela casa espírita, é natural, é óbvio, que nós vamos utilizar daquilo que nós conhecemos e sabemos que vai ser de grande utilidade na sua problemática. Mas qualquer pessoa. Inclusive, nós vamos falar agora sobre a questão do local. Por quê? Porque de comum o atendimento fraterno é realizado na casa espírita. É preciso que haja um lugar apropriado, favorável à fala e à escuta sigilosa, para que aquela pessoa se sinta à vontade para falar. Não é de forma coletiva, é de forma individual. Inclusive, às vezes vem uma família inteira, mas cada membro da família é atendido por um atendente diferente. Então, é de forma individual. Então, esse ambiente, ele tem um preparo anterior a uma assistência espiritual, onde há uma preparação para que ali possam ser bem assistidos, né? Tanto o atendente como o atendido por uma equipe espiritual que vai auxiliar na condução daquela situação. Normalmente você vem com um problema, mas não vem só. Você vem normalmente acompanhado com o seu anjo da guarda, os seus amigos espirituais, que vêm também para lhe assistir, né? Então, existe a necessidade desse preparo, desse ambiente confortável, um ambiente agradável, em que nós possamos nos sentir acolhidos e escutados de forma sigilosa. O que é falado ali, dali não pode sair, né? São assuntos pessoais. E, então, nós podemos perguntar, né? Nesse momento em que nós estamos vivenciando a pandemia, o isolamento, as nossas casas estão fechadas, não vão abrir agora, a Federação Espírita Brasileira, que é a nossa casa-mãe, que nos direciona, já determinou que devemos nos manter fechados até 31 deste mês de julho. Portanto, então, o atendimento fraterno, já que deve ser realizado nesse ambiente assim que nós descrevemos, né, num ambiente físico, como é que fica então esse momento? Em que é o momento que percebe-se uma grande necessidade de ajuda para todos estão precisando, né, de ser escutados. Então, queridos irmãos, nós vamos falar agora de como isso está sendo, como é que isso está acontecendo. Ora, as palestras estão sendo de forma virtuais. Os estudos da casa, estudo da mediunidade, o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina espírita. Então, nós temos, né, nesse momento, a condição de também fazermos o atendimento fraterno, assim como as outras atividades que a tecnologia está nos possibilitando. Então, a nossa casa, assim como outras casas, estão utilizando esses meios para atendermos as pessoas. Então, o Alta de Souza está fazendo o atendimento fraterno à distância, de forma online, utilizando os meios, né, via telefone, via WhatsApp, para aqueles que queiram. Então, tudo isso que nós colocamos, né, essa ambientação, o atendente que está se dispondo a atender de forma online, ele vai também criar na sua própria casa, no seu próprio ambiente pessoal,
essa condição, vai fazer a sua preparação, vai se vincular ao alto, vai se disponibilizar para essa escuta, vai ouvir, vai fazer todo o procedimento que se faz necessário, as orientações e dá a você também todas as alternativas possíveis no sentido de você ser atendido. Então, se você quiser, se você precisar em algum momento, nas redes sociais, nas mídias da nossa casa, tem um cartaz onde está já falando sobre o atendimento fraterno, onde está se colocando endereços, telefones para se buscar endereço eletrônico, né? Então, sempre lembrar disso. No momento, pelo menos até 31 de julho, até o momento, será dessa forma. Então, no site do Alta de Souza, né? Do Núcleo Espírita Alta de Souza, o site dele, se você quiser anotar para um momento de necessidade, é o www.neas.org.br. Você entra no site e lá você vai encontrar as informações das atividades da casa e inclusive sobre o atendimento fraterno. A casa também tem um telefone fixo, que é o 339-4917, e que em alguns horários, não são todos, lá no cartaz você vai encontrar, dizendo quais os horários e os telefones que estão disponíveis naquele horário, naquele dia, certo? Então, queridos irmãos, a casa não está fechada só fisicamente, mas todos os trabalhos estão sendo realizados de forma dentro daquilo que é possível, respeitando as recomendações, né, da saúde, da área da saúde, cuidando bem de todas as pessoas, cuidando de todos aqueles que procuram. E então, nós observamos que, com essa modalidade, agora, né, de forma virtual, nós podemos, você que precisa de ajuda, que está necessitando, você pode estar em qualquer lugar para buscar essa ajuda. Você pode estar num hospital internado, você pode ligar e ser atendido. Você pode estar enfermo no seu lar, acamado, e pode também ligar e receber ajuda. No seu lar, né? Você vai precisar criar também, aí você que vai buscar ajuda, um ambiente que você se sinta seguro para falar, né? A casa espírita, na casa espírita, quando você vai buscar, a casa espírita te prepara isso. Mas aí você pode preparar na sua casa, ter aquele ambiente que você se sinta seguro, aquele ambiente que você pode também fazer uma prece pedindo ajuda para que você receba uma orientação e seja bem acolhido e bem orientado na sua necessidade, que você seja compreendido e que você possa ser assistido naquele instante. Então, queridos irmãos, nós precisamos, né, nesse momento, estarmos assim juntos, nos dando as mãos, entendendo que todos nós precisamos, né, em algum momento, de ajuda, de podermos confiar naquela pessoa que vai nos atender, aquele que vai estar disposto a nos escutar, porque características indispensáveis aquele que se colocam para fazer essa tarefa, para participar dessa tarefa, primeira delas é ser uma pessoa interessada em ajudar o outro sem esperar nada, de forma desinteressada, sem esperar um agradecimento, um muito obrigada. Entendendo, como eu já até falei, né? Quando a gente está ajudando, nós estamos sendo ajudados também. Então, nós já estamos muito bem, né, ao fazer essa tarefa.
devemos ter interesses outros. Precisamos nos interessar pelo bem-estar do outro, precisamos estar emocionalmente equilibrados, precisamos ter conhecimento doutrinário, precisamos participar de treinamento específico para essa tarefa, não é qualquer querer e fazer. E precisamos também nos empenhar na conquista de uma boa conduta moral. Precisamos estar mais vigilantes, estar mais atentos, observarmos os nossos pensamentos, a nossa conduta. Então, o atendente fraterno, ele tem uma grande responsabilidade, não só na hora do atendimento, não. Ele é atendente fraterno o tempo todo. Ele pode, inclusive, ser abordado numa situação inesperada e ele precisa estar pronto. Então, primar pelo equilíbrio próprio, de se autoconhecer, de se observar, observar suas limitações e saber lidar com isso para, quando estiver diante do outro e da necessidade do outro, tenha condições de fazer o seu trabalho. E, finalizando, né, nós queremos lembrar de que o atendimento fraterno, ele nos foi, assim, vamos dizer, ensinado, passado, e nós hoje estamos repercutindo esse atendimento, essa acolhida e esse cuidado com o outro, baseado naquele que os Espíritos já nos disseram que é o nosso guia e o nosso modelo, que é Jesus. Né? Então, baseado em Jesus, é que, né, todo esse tempo, os povos foram, de alguma forma ou de outra, adotando esse procedimento. Então, Jesus acolhia aquelas pessoas, ele acolhia com o olhar, ele buscava, né, transmitir pelo olhar todo o amor, todo o interesse por aquele que estava sofrendo. A diferença, não é? Claro, Jesus é o atendente fraterno por excelência, podemos dizer, que ele era o amor em si mesmo e só no seu olhar ele já transmitia um bem-estar para aquele que o via. E aí a gente aproveita para lembrar que o atendimento fraterno deve ser assim, né? Olho no olho. Então, Jesus, naquele momento que ele olhava para o necessitado, ele fazia como que um scanner, ele escaneava, né, toda a problemática, ele enxergava além do que estava sendo manifesto naquela hora, e se disponibilizava a ajudar, mas ele sempre esperava que a pessoa viesse até ele. Ele sempre esperava que a pessoa se manifestasse de alguma forma receptivo. Então, o que queres? O que queres que eu faça? Perguntava ele, aqui e ali. Então, essa receptividade é muito importante. Que você queira ser ajudado, que você busque a ajuda, ao invés de ficar se queixando que é tudo muito difícil, que as coisas estão difíceis e etc, etc, etc. Mas Jesus nos disse, faz a tua parte e eu te ajudarei. Pedis e obtereis. E esse pedir não é só de lábios, não é só ficar pedindo, me dê, me dê, me dê. É uma disposição íntima, eu quero, eu preciso de ajuda e eu faço um movimento nessa busca. Então, essa disposição é fundamental para que você possa ser bem acolhido e poder também acolher as orientações e a proposta de reformas, de reformulação da sua caminhada. Lembrando que Jesus também dizia, vá e não tornes a pecar. Então, a responsabilidade. Ele dava a responsabilidade. Então, a casa espírita, ela também age assim.
ela ajuda, ela faz a parte dela, mas a sua parte, só você. E a vigilância, a responsabilidade com os atos, para que algo pior não venha a acontecer, palavras de Jesus. Então, queridos irmãos, Jesus, o nosso guia, nosso modelo. Jesus seja sempre para nós o mestre de todos os mestres e de todos os momentos. E que confiando nele, possamos seguir adiante. Agradecendo a essa casa divina, essa oficina, esse laboratório, conduzido pela nossa querida Alta de Souza, continue a nos proporcionar momentos de grande aprendizado, que nós possamos sermos dignos de laborarmos, de nos dedicarmos à tarefa do bem, em nome da casa e em nome de Jesus. E assim, nós concluímos a nossa tarefa, convidando a todos para a prece de finalização. Deus, nosso Pai, Jesus, amigo divino, mestre de todas as horas, gratos somos por sabermos que não estamos sozinhos, por compreendermos que as tuas leis são justas, que teu amor é infinito. Muito obrigada, Senhor, porque assim nos sentimos fortes, nos sentimos serenos e nos sentimos felizes. Obrigada, Senhor. Rogamos a tua misericórdia, o teu amor infinito, por cada coração, por cada mente, que nesse instante está conosco, que acompanhou essas palavras, que acompanhou essas reflexões e que, de alguma forma, Senhor, está precisando de ajuda e que se identificou com a necessidade. Que ela possa, Senhor, ser por Ti assistida, iluminada, direcionada, que ela encontre a força e o ânimo para estender a mão, buscando a Ti. Que as Tuas bênçãos de luz recaia sobre nós todos, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, queridos irmãos. Que Deus nos abençoe sempre.